A Matrix Paraense é formada pelas organizações Rômulo Maiorana, que está ligado diretamente à Rede Globo, e também ao Grupo RBA de Comunicação, que é então o seu concorrente mais direto, que pertence à família do famoso político, da família de políticos do Jader Barbalho. Jader Barbalho, que agora também está apoiando aí o governo Temer, já que ele também é do PMDB. E com isso a gente vai entender como esse conglomerado aqui de informações que são rivais conseguem eleger no estado do Pará os últimos governadores desde há mais de 60 anos, e tem uma característica bastante interessante para quem eles representam. O grupo RBA de Comunicação que pertence ao PMDB, na figura de Jader Barbalho. Já as organizações Rômulo Maiorana representam aqui basicamente as vontades do PSDB, que é aí um governo que tem também outras fontes de comunicação no Brasil, um partido. A característica principal desses dois partidos, eu dou um chocolate para quem adivinhar qual é. É o entreguismo. Embora o Pará seja um dos estados mais ricos da nação em riquezas naturais, o Pará não consta entre os estados, digamos assim, mais desenvolvidos, com alto IDH. E para entender isso, vocês vão entender então o que é a Matrix, como eu já tinha falado em outro vídeo, e dando sequência aí também nessa série de reportagens sobre as Matrix que dominam o Brasil inteiro, para ver se a gente leva um pouco de senso crítico às pessoas para que elas possam decidir mais sabiamente sobre seus representantes. Com isso eu digo, sejam bem-vindos aqui ao canal Notícias Comentadas, se inscreva no nosso vídeo e compartilhe nossos vídeos em todas as redes sociais para a gente levar um pouco dessa reflexão às pessoas. Bom, pessoal, a Matrix do poder e do dinheiro. Isso aqui dá origem à nossa série de reportagens sobre a questão das Matrix, porque a gente nota que o povo brasileiro é governado por interesses que estão por trás, normalmente, das redes de comunicação do país. No caso da Bahia, que foi estudado aqui para a gente, esse interesse pertence a uma família, a família aí dos Magalhães. E aqui nesse vídeo a gente está falando um pouco sobre como isso funciona, como os Magalhães conseguem manter uma hegemonia no poder, através do domínio das redes de comunicação. Eles criam a imagem que você consome sobre os políticos dele mesmo. Então vamos lá, vamos falar primeiro das organizações Rômulo Maiorana aqui no estado do Pará. Hoje a gente vai falar sobre o estado do Pará, hoje estamos em agosto de 2017. E vamos entender aqui no site do Wikipedia. Infelizmente eles não têm um site onde a gente possa pesquisar isso, então vou ter que lançar a mão aqui, até porque são informações mais gerais, então não tem problema de pegar por aqui. Conhecida por sua sigla ORM, fazem parte de um conglomerado de mídia brasileiro sediado em Belém do Pará, que foi fundado em 1966. Decorem a data, 1966, pelo já falecido jornalista e empresário paraense Rômulo Maiorana, a partir da aquisição do jornal O Liberal das mãos de Magalhães Barata. Desde a fundação até o ano de 86, o conglomerado tinha como denominação Grupo Liberal. Porém, com a morte de Maiorana, o grupo passou a ter o nome atual em homenagem ao fundador. Pois bem, o Grupo ORM está diretamente ligado aí, historicamente, digamos assim, ligado ao PSDB, e vocês já vão entender por que eu estou falando isso. As organizações Rômulo Maiorana são rivais diretas do Grupo RBA, pertencente ao político Jader Barbalho. Olha que político não pode ser dono de empresas de comunicação, hein? E ambos os grupos já se envolveram em várias disputas de influência, fraudes e escândalos. Então eles vivem rivalizando. O site aqui do portal ORM está aqui, eu vou deixar também o link para que vocês entendam. Então assim, os políticos no Pará ou estão em um grupo ou estão em outro grupo. Normalmente um desses grupos. A organização Rômulo Maiorana talvez seja o maior grupo de comunicação. O segundo grupo é o Grupo RBA de Comunicação, que pertence ao Jader Barbalho, também conhecido como Rede Brasil Amazônia, hoje RBA TV. É um conglomerado de mídia brasileiro com sede em Belém, capital do Pará, cujo controle acionário pertence ao político Jader Barbalho e família. Foi criado em 1988, com a TV RBA, na época pertencente a Jair Bernardino, falecido em 89. Então aqui são os meios de comunicação que eles têm. O principal deles é o Diário do Pará, que tem a sua versão, o Jornal Diário do Pará, que tem aqui a sua versão online, que é o DOL, Diário Online. Então, pessoal, normalmente
um fica batendo no outro. Né? O Diário do Pará está aqui, ó, é um jornal impresso, né? E depois ganhou sua versão online. Pertence ao grupo. Um vive brigando com o outro. Inclusive nas campanhas de governador, de prefeito, cada político escolhe um lado e daí um fica publicando notícias sobre o outro, digamos assim. E aí você vai ver o seguinte: de um lado nós temos um grupo de comunicação ligado ao PMDB, do outro lado ao PSDB. Adivinha como o estado do Pará votou em peso, por exemplo, na denúncia contra Michel Temer? Ganha outro chocolate quem adivinhar isso aqui. Em peso, a grande maioria. Nós vamos ver aqui, ó, aqui nesse site do Globo, veja como votaram os deputados por estado em relação à denúncia contra o Temer. E aí a gente vai ver aqui o estado do Pará, Amapá, Bahia, e eu já vou passar aqui logo para o estado do Pará. Pará. Opa, pulei aqui a página. Temos aqui então o estado do Pará. E aí nós temos aqui os deputados federais. Olha, Arnaldo Jordi, do PPS, votou não ao arquivamento da denúncia contra Temer, que essa era a proposta do relator que colocou lá em votação. Ele disse que era para arquivar, né? Então quem votava não estava dizendo não é para arquivar, é para dar sequência. Então tem o Beto Faro do PT, e aí tem o Salame do PP, que votou pelo sim, pelo arquivamento. Então, delegado Éder Mauro, que diz que combate a corrupção, não sei o quê, PSD, votou pelo sim. Aí Edmilson Rodrigues do PSOL votou pelo não. PMDB sim, sim, sim. Hélio Leite, do DEM, Francisco Chapadinha, Elcione Barbalho, que era mulher do Jader Barbalho, imagina se ela vai votar pelo não. José Priante, sim, do PMDB, Joaquim Passarinho, não. E pronto. Então nós temos aqui a grande maioria, são 12-4. Grande maioria votou pelo sim, pelo arquivamento da denúncia contra o Temer. Esses deputados ou estão ligados, como eu falei para vocês, com exceção dos deputados de esquerda, que não estão ligados nem a um nem outro, ou eles estão ligados ao grupo 1 ou ao grupo 2, ou ao grupo do Rômulo Maiorana, ou ao grupo do RBA. Tá, e aí a gente vai ver uma outra coisa interessante aqui, lista de governadores do Pará, para vocês entenderem por que eu estou dizendo que eles elegem os políticos paraenses. E junto com os políticos, né, esses políticos também são as pessoas normalmente mais ricas do Pará. Eu vou mostrar depois para vocês a questão do Jader Barbalho. Olha, a partir de... Olha aqui, 83. Não, antes disso. Vamos lá, 66 foi a criação do Organizações Rômulo Maiorana. 66. E aqui você tem a lista dos governadores. 64 era Jarbas Passarinho, UDN, e depois passou a ser o partido do Arena, que tinha os governadores no Pará, que era o partido da ditadura. Aí veio Alacide Nunes, Fernando Guilhom, Aloysio da Costa Chaves, Arena, Clóvis da Silva. Então, só partidos do Arena que ganhavam na eleição do Pará. Depois o Arena se transformou em PDS. Quem ganhou? Alacide Nunes, do PDS, né, que tinha aí o apoio, no caso das organizações Rômulo Maiorana. A partir da inauguração do grupo RBA, olha aqui, ó, formado em Belém, foi criado em 1988 com a TV RBA. Né, a partir disso, a gente tem uma mudança, já aqui em 83, olha. 83, Jader Barbalho do PMDB ganhou. Ele era opositor desse pessoal. Na verdade, ele veio lá de dentro. Depois ele traiu meio que o pessoal e criou o seu próprio meio, seu próprio clã. Depois disso, depois de virar governador, ele elegeu também o Hélio Gueiros, que era parceiro dele também aqui do PMDB. E depois os dois se desentenderam e o Jader Barbalho voltou novamente aqui. Né? Então, veja que a partir da criação da RBA, o Jader Barbalho começa a tomar então uma posição maior. E aí uma guerra muito grande, uma briga entre os dois, né? Aqui temos o Carlos José Santos, aqui em 3 de 94 a 95, e depois temos aqui a briga, basicamente a briga entre PMDB e PSDB. No caso aqui, o Almir Gabriel vencendo aqui esse ciclo, né, de 12 anos aqui do Jader Barbalho. Ele ganhou aqui pelo PSDB, apoiado aí pelas organizações Rômulo Maiorana, que é da Globo. Vamos falar da Globo. Então ganhou 2 vezes apoiado pela Globo e depois elegeu seu sucessor, também apoiado pela Globo,
que depois os dois acabaram brigando também, a mesma coisa. Político paraense gosta de brigar um com o outro. Um apoia o outro, depois dá a rasteira, sei lá o que acontece. E aí veio o PT. PT quebrando a hegemonia. Porque aqui na anterior já tinha os políticos do PMDB, os políticos do PSDB. E aí o povo descontente quer saber de uma coisa, vamos eleger alguém do PT. A Ana Júlia Vasconcelos Carepa era para ser uma das grandes esperanças aí do Pará e um governo de esquerda. Inclusive foi justamente no período que o Lula ainda era presidente. Só que se transformou numa das maiores decepções aí de administração pública. Então, o nome dela foi bem batido. O que aconteceu? Tanto as organizações Rômulo Maiorana como a Globo malhavam ela, queimaram ela bastante, e aí ela não conseguiu se eleger. Mas também ela teve muito caso aí de exemplo de má administração. Foi realmente ruim a administração aqui da Ana Júlia. Provavelmente ela enterrou até a sua administração pelo tipo de administração que ela fez. E depois disso, claro, venceu a Globo novamente, do PSDB, inclusive com vários casos de corrupção aí sendo apoiados, né? Voltou o Simão Jatene aqui, que era o governador antes da Ana Júlia. A filha do governador Simão Jatene, acusada de crime de corrupção, de pressionar a empresa do minério, enfim, corrupção para todo lado. Mas o que eu quero falar, a primeira coisa é a corrupção que cerca esses dois partidos e essas duas pessoas, né, o PSDB, a começar aqui com algumas outras notícias ligadas ao pessoal da Globo, que é o pessoal do PSDB. Alberto Jatene, filho de governador do Pará, é indiciado, tá, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eu nem vou abrir os links porque é muita coisa. Isso aqui já é de fevereiro de 2017, quer dizer, atual, né? Justiça decreta prisão de Alberto Jatene, família Jatene envolvida em escândalos. Isso, claro, vai sair aqui, ó, você está vendo no Diário Online, que é o opositor. Então ele vai dizer, olha, uma quantidade de escândalo e tudo mais. Claro que eles não vão falar do deles. Vídeo mostra a prisão do filho do governador, mas também tem da filha. Isso aqui é o filho, é o caso mais novo. Grampa em filho de Jatene afasta Aécio do Pará. Né, vamos ver aqui, filha de Jatene. Né, tem também corrupção envolvendo a filha. O governador nomeia a filha para secretário do Pará. Imagina, a própria filha dele ele nomeou como secretário do Estado. E depois foi visto numa gravação, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Aqui, ó, gravação. Ela pedindo, extorquindo, entendeu? Gravação. Extorquindo as empresas. Diálogo de filha de Jatene expõe grande escândalo. Laudo comprova a gravação que é autêntica, quer dizer, ela pedindo grana das empresas no estado do Pará. Isso foi amplamente denunciado aqui pela mídia do PMDB, que não fica atrás. Não fica atrás. Aqui agora a gente vai ver corrupção do lado do Jader Barbalho. O Jader Barbalho é talvez hoje a figura política mais rica do estado do Pará. Ele é conhecido por participar de processo de grilagem de terra, de ter falido o Banco do Estado do Pará, de ser um dos maiores fraudadores da Sucan, aliás, da Sudan. Antes era Sucan, ele quebrou a Sucan, aí veio outro, mudou a Sucan, mudou para a Sudan, depois ele foi lá e quase quebra também, ou quebrou também. Então, o Jader Barbalho, além dele estar envolvido em diversos casos de corrupção, ele também colocou dentro do governo, aparelhou o governo, né, com diversas pessoas dele que continuam até hoje, agosto de 2017, desviando, sendo acusado de desvio de dinheiro no Pará. Então é um dos maiores acusados aí de corrupção, poderia-se dizer, um dos maiores corruptos paraenses e também um dos mais ricos, um dos maiores latifundiários que ganhou, ele como sua família inteira, ganhou as eleições no Pará, praticamente distribuindo terra alheia. Ele ia para frente das propriedades, tanto na capital do Pará como no interior, ele dizia, pode invadir isso aqui, quando eu ganhar eu vou legalizar tudo isso. Então ele estimulava a invasão de terras. Claro que ele foi então amplamente apoiado por um povo que queria ali um pedaço de terra rapidamente. Foi assim que ele fez a sua carreira, tanto ele como a sua esposa, Elcione Barbalho. E aqui nessa site aqui, você coloca corrupção Jader Barbalho, aparecem inúmeros casos. Está dizendo, por exemplo, uma coisa mais atual, Jader Barbalho está no centro da propina de Belo Monte. Belo Monte é uma obra aí de bilhões de reais construída, a ser construída aí no Pará, ou já construída. E claro que Jader Barbalho, sendo um dos reis do Pará, ele não ia ficar de fora disso, né? Só que essa de Belo Monte também envolve a cúpula do PMDB.
Então aqui tem 2013, condenação de Jado Barbalho por desvio na Sudã, Jado Barbalho recebeu propina de 100 mil, enfim, olha, quase todo tipo de corrupção e propina e roubo e grilagem, assassinato, roubo de gado, roubo de terras e tudo isso pertence aqui à biografia de Jader Barbalho. Um dos nomes, digamos assim, mais sujos do estado do Pará, mais acusado de corrupção do estado do Pará, que continua ganhando a tudo que ele se candidata. Para quem não sabe, Jader Barbalho hoje é senador da República. É isso mesmo, é senador da República. É um dos mais faltosos, mas é senador da República. E aí vocês vão ver uma característica interessante do governo do PMDB e do PSDB. Para quem gosta de governo tipicamente de direita, nós temos aí o estado do Pará como um dos grandes representantes aí de um governo estritamente de direita. Quais são as características de um governo de direita? A primeira delas é o entreguismo, é o complexo de vira-lata, é a segunda talvez, não acredita no desenvolvimento regional ou nacional, estadual, ele não acredita, ele entrega tudo, seja porque ele tem preguiça de investir em pesquisa, ele tem preguiça de pensar, ele tem, sei lá, uma demência mental, ou porque ele realmente quer dinheiro fácil, entendeu? Aquele cara, olha, quer saber, eu já descobri aí, tem serra pelada no Pará, mas sabe de uma coisa? Não estou afim de explorar isso não, entrega aí para quem quiser, me dá uma comissão qualquer, eu deixo essa bosta para lá, eu não quero nem saber. Então, é um pessoal que apesar de falar, de vestir camisa verde e amarela, de dizer que está lutando pelo Brasil, eles na verdade estão se lixando para o Brasil. Eles estão realmente se lixando. Por que se lixando? Porque não investe no Brasil, ele entrega tudo que ele tem. Quando eu terminar essa análise aqui, vocês vão entender. Por exemplo, o Pará, para quem não sabe, é dono da maior jazida de ferro, atenção, não é do Brasil não, é do mundo. Serra Pelada foi foi o maior produtor de ouro do mundo. O Pará é altamente rico em minério. E aí é engraçado o seguinte, esse pessoal que reclama, por exemplo, da Venezuela, olha, a Venezuela está em crise, não sei o quê. Um erro da Venezuela foi o seguinte, tem petróleo, deu preguiça, não investiu mais em nada, não diversificou a economia, ficou lá só esperando o petróleo e depois agora deu crise no petróleo, o país se ferrou. Mesma coisa é um governo liderado aí por PMDB e PSDB, que são os partidos neoliberais brasileiros, que apesar de ter o nome de democracia, de social e de povo, isso só serve de enganação, isso na verdade são governos entreguistas. Vamos ver aqui a lista dos estados brasileiros por PIB, né? Então a gente está vendo aqui, olha, PIB, isso aqui é, deixa eu ver aqui, região norte, nordeste, esse aqui está desatualizado, 1939. Aqui não, essa é a lista é referente ao ano de 2014, com valores em reais brasileiros, né? Então aqui ele coloca, por exemplo, o estado do Pará como 13º do PIB, tá? É o 13º em contribuição para o PIB brasileiro. Isso aqui é em 2014. Agora, você vai entender que, apesar de estar em 13º, o Pará praticamente nada produz, né? E isso vem do extrativismo. Olha só, nessa reportagem aqui publicada pela OAB, pela Ordem dos Advogados do Brasil, ele diz aqui, deixa eu ver quem é o autor, ex-conselheiro do CDS, Luftala Bittar, engenheiro, empresário e vice-presidente da Associação Comercial do Pará, publicado no Correio Brasiliense. Ele diz aqui um trecho seguinte: um estudo preliminar coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, que servirá de base para o marco regulatório do setor mineral e que já parece ter sensibilizado o presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Maia, chegou à conclusão que o subsolo brasileiro é o mais barato do mundo. Se não dá conta... Não, na verdade não é esse parágrafo que eu queria ver, é o outro aqui, esse aqui. E ele diz o seguinte, é bem aqui, o estado do Pará já é o segundo que mais fornece divisas líquidas ao país, sem as quais a atual onda de desenvolvimento não existiria, dadas as insuficientes poupanças nacionais. De cada 10 dólares apontados
ao caixa do Banco Central, quase $1 é de contribuição paraense. No entanto, nosso estado é o 16º em desenvolvimento humano e o 21º em PIB per capita. Com 25 anos de intensa extração mineral, esses números descreditam a retórica de que a compensação financeira cobre a perda da receita. Quer dizer, os paraenses, eles reclamam que o Pará não recebe quase nada por ser, digamos, um dos grandes ou um dos maiores fornecedores de matéria-prima para o Brasil. Seja mineral, seja de que ordem for. Tá? Você vai ver aqui que a economia do Pará é baseada basicamente em extrativismo. Como eu estou mostrando aqui, novamente o site do Wikipedia, eu procurei no IBGE, não vi uma coisa mais resumida. Mas só preciso da informação seguinte: a economia se baseia no extrativismo mineral, vegetal, indústria e no turismo. A indústria é pouco desenvolvida, contribui pouco para o PIB paraense. Ou seja, no final das contas, o que acontece com o estilo de governo do estado do Pará é um governo que extrai e entrega para os outros explorarem. Então, vários outros estados, inclusive, se aproveitam digamos, desse complexo de vira-lata da política paraense e ganham muito dinheiro com isso. Por exemplo, o estado do Maranhão, que desenvolveu uma usina de processamento de ferro no Maranhão, sendo que eles não têm minério de ferro, até aquele momento não tinha. Então eles pegam o ferro do Pará, vai direto para lá, e daí lá eles fazem então esse processamento. Então essa é uma característica muito típica do governo PSDB-PMDB, que eles querem implementar a nível de Brasil. Então tira do Brasil as suas fontes, né? Aliás, transforma o Brasil em um produtor de matéria-prima e depois entrega a riqueza para outros. Isso é uma característica muito típica. Pois bem, aqui ele já contava isso, e bem aqui nesse outro site, eu estou confirmando aqui para vocês, é um site do Instituto de Engenharia.org.br. O Brasil tem a maior mina de ferro do mundo, e não é necessariamente o Brasil. A notícia diz o seguinte: o maior complexo minerador de ferro de alto teor no mundo está em Carajás, no estado do Pará, cerca de 17 bilhões de toneladas exploradas a céu aberto. Adivinha quem explora esse maior minério do mundo? Vou dar uma dica para vocês. Começa com Vá e termina com Lê. É isso, Vale. Antes era Vale do Rio Doce e agora só é a Vale. As operações da lavra da Carajás são executadas pelo método a céu aberto com bancadas de 15 metros de altura pela companhia Vale do Rio Doce. Tá? Transporte, britagem, lava industrial e por meio de transporte, Então, a Vale do Rio Doce faz isso. O material descartado para a produção é disposto em depósitos apropriados. Durante o processo de beneficiamento, o minério é britado e classificado por meio de peneiras, ciclones. O resultado são 3 tipos de produtos diferentes: granulado, o Sintefit e o tarará. Então é isso. A Vale do Rio Doce é que explora a maior mina de ferro do mundo, que fica no estado do Pará. Então imagine a quantidade de receita que daria para fazer desenvolvendo a indústria de processamento do aço no estado do Pará. Imagine, um negócio com alto poder agregado, né, o Pará produzindo, desenvolvendo aí em metalúrgica, sendo um dos maiores e desenvolvendo tudo que vem pela frente. No entanto, não é isso que a gente vê, porque a Vale do Rio Doce, por ser dona disso daí, e tendo o governo do estado, alguém do PSDB e PMDB, e também na presidência da República. Isso aí, amigo, sabe o que isso dá? Isso dá em privatização, em entreguismo. É o que conta a história publicada até mesmo aqui no site do Globo. Privatização marca anos 90 no Brasil, da Vale e do setor elétrico até a telefonia. Né? Apesar de críticas do protesto e manifestações liminares, 1997 acabou sendo o ano de privatizações no Brasil. O governo federal arrecadou mais de 4 bilhões com a venda de várias de suas empresas e a partir daí também se intensificaram as privatizações em âmbitos estaduais. A reação mais rumorosa, proporcional ao tamanho da estatal, ocorreu com a venda da companhia Vale do Rio Doce, uma das maiores mineradoras do mundo, vendida em 6 de maio, quando em torno da Bolsa de Valores do Rio foi realizado o leilão. Aqui no Globo, como ele também é PSDB, ele apoia essa política de entreguismo e de complexo de vira-lata, ele dá uma ênfase e publica como se fosse uma notícia normal. Olha só, protestaram, alguém protestou, mas deixa para lá, não tem nada não. A verdade é o seguinte, é que a venda da Vale completa 20 anos
e foi um dos maiores crimes cometidos contra a economia brasileira. No dia 6 de maio de 97, o governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, leiloava a principal empresa estratégica do Brasil. Há 20 anos, no dia 6 de maio de 97, ele fazia isso. Agora, nesse período, quando se faz o alarde que a Operação Lava Jato teria resgatado menos de 10 bilhões para a economia, não custa recordar que a Vale do Rio Doce foi vendida por 3,3 bilhões de reais, quando somente suas reservas minerais eram calculadas em mais de 100 bilhões à época. Imagina, a empresa que era dona do maior minério de ferro do mundo, vendida por 3 bilhões, sendo que suas reservas valiam mais de 100 bilhões de reais. Privatizada com a desculpa do Fernando Henrique, que é do PSDB, de que era preciso aquele dinheiro para resolver a crise do Brasil. No entanto, quando ele entregou o governo dele para o Lula, o Brasil estava afundado numa crise onde a cada 5 minutos morria uma criança de fome. E, olha, parece que a desculpa de vender o patrimônio brasileiro para ajeitar a economia nunca funcionou aí quando esses neoliberais estão na frente do governo brasileiro. Repito, PMDB, PSDB e todo mundo que acredita que através da privatização vão resolver alguma coisa. Sabe, ele não acredita que ele seja capaz de fazer alguma coisa, uma reestruturação, um investimento na construção. Imagine, se você quer ganhar dinheiro, esqueça esse negócio de esquerda e direita. Esqueça isso, neoliberalismo, comunismo, esqueça tudo isso. Se você quer ganhar dinheiro, o que você faz? Você vai investir em si mesmo ou você vai vender seu patrimônio? Se você vende seu patrimônio sem se preparar para ganhar dinheiro, não desenvolvendo, não investe numa padaria, não investe numa loja de roupa, de sapato, de qualquer coisa, não investe na sua qualificação para que você se torne um profissional, né, digamos que tenha um profissional qualificado, que possa ganhar dinheiro, aí só vende patrimônio, amigo, você vai acabar na merda. Isso é fato. E apesar disso ser assim, os governos PSDB têm essa característica muito forte de venda, ou melhor dizendo, entrega do patrimônio público. Como entrega? É que o governo, para fazer a Vale ter aí minério de mais de 100 bilhões de reais, ele investiu outra quantidade considerável para desenvolver a empresa. E aí aparece um presidente desse que só acredita na entrega isso a preço de banana. A única explicação mais lógica, digamos assim, a explicação mais lógica que a gente vê para isso é que eles ganham propina para isso. Um exemplo prático. Se a empresa vale 30 bilhões, você vende por 3, o cara te dá 5 bilhões, tanto o cara que comprou ganha, como você que está vendendo também ganha. E aí, mas a empresa pertence ao povo. Pois é, o povo que se ferra então. Mas esse é um recado claro dado por esse tipo de governo. O governo PMDB, hoje na figura de Michel Temer, e também do PSDB, em que o Dória quer liderar esse movimento aí. Aqui nesse outro site, Nossa Política, de como o FHC vendeu a Vale a preço de banana. Aqui ele explica um pouco mais dessa história. A FHC entregou a Vale do Rio Doce por 3,3 bilhões, quando o valor estimado em leilão era de 28 vezes mais, 92 bilhões de reais. O estimado em leilão. Ele entregou, ele presenteou a Vale do Rio Doce. Isso daí a gente não pode esquecer. Ele tentou fazer o mesmo com a Petrobras naquele tempo, só que não deu certo. Então o pessoal de agora está tentando dar sequência nisso daí. E por fim, o Pará na contramão da crise, uma notícia aqui da revista Isto é Dinheiro, em 2016, com a estabilidade do seu produto interno bruto 2015, o Estado consegue atrair empresas e investimentos e ignorar a recessão de 3,8. Ele esquece de falar, claro que o Isto é também é um site entreguista, né, que essas empresas todas vêm de fora. Então o Pará ganha uma merreca, né, por ter o minério, e quem vem de fora é que ganha o maior dinheiro. Tá? Responsável por tudo isso é uma Matrix que continua elegendo essas pessoas, né, para tomar conta do Estado. O Pará tem um problema enorme que ele não consegue se livrar disso, porque essas duas Matrix, PMDB e PSDB, controladas pelos partidos PMDB e PSDB, não permitem que nasça uma terceira força no Estado. Você que é paraense, é importante entender isso. E é importante pensar um pouco fora da caixa, porque o Estado do Pará, infelizmente, por ser um exemplo, assim como países que têm grandes riquezas, acabam se tornando alvo dos grandes capitais. O Pará é muito rico, extremamente rico, e acaba se tornando alvo dos grandes capitais
e aí o povo paraense é que leva pior. Um estado que poderia tranquilamente estar aí entre os 3 ou 5 maiores PIBs do Brasil, hoje está amargurando aí posições lá do meio ou lá de trás, justamente pela maneira de governar dos neoliberais, vamos dizer assim, do PSDB e do PMDB. Pense nisso, você que é paraense, em 2018, nova chance para você, paraense, de pensar um pouco fora da caixa e eleger novos políticos. O Pará precisa se libertar de políticos com complexo de vira-lata, políticos que só sabem entregar as riquezas do Pará em troca de benefício próprio. Esse pensamento é muito pequeno e a gente precisa criar uma resistência em relação a isso, tá certo? Conto com vocês, povo do Pará, para a gente fazer esse movimento e a gente se vê então na próxima notícia. Não deixe de se inscrever no nosso canal e comentar também aqui o link, acrescente alguma coisa, um link, alguma informação que eu tenha esquecido aqui nesse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!